Flamengo. O Flamengo, quando precisava sair jogando com bola no pé, saindo do seu goleiro, assim o fazia, e muito bem. Quando o Fluminense subia as linhas, poucas vezes, é verdade, o Flamengo jogava a bola lá nas costas da zaga do Fluminense. Isso é treinamento. O Flamengo, quando precisava sair jogando com um passe entre linhas, assim o fazia, sabe por quê? Porque ele tinha opções de atletas que vinham para pegar a bola. Então eram 2, 3 opções para dar passe. Quando o Thiago Silva pegava na bola do Fluminense, ele não sabia o que fazer, porque não tinha opções. Então, mais do que o lutar que o Fluminense fez com louvor, não teve sistema de jogo, não teve saída de bola. E o Fluminense vai ter que melhorar muito isso. Pessoal, o Flamengo, mais uma vez, né? Conquistando o Campeonato Carioca. Dessa vez, os rivais se renderam, né? A mídia esportiva de todo o Brasil, fazendo elogios ao Flamengo, a Felipe Luiz, né? Não só pelo título, né? Mas sim pelo desempenho da equipe, né? Hoje, quando você vê o Flamengo jogar, mesmo um empate de 0-0, você vê que teve algo produtivo, né? Teve algo que você viu que ali é treinamento, ali são fundamentos, sem sombra de dúvida. Às vezes, né, dependendo do 0-0, a torcida vai, a torcida cobra, mas eu acho que não só a torcida do Flamengo, mas até as torcidas rivais estão encantadas com o futebol do Flamengo, né? O futebol do Flamengo é aquele futebol para cima, futebol ofensivo, um futebol que sai jogando. Mesmo quando a equipe adversária marca pressão, o Flamengo sabe sobressair dessa situação. Então, sem sombra de dúvida, hoje, se tem um time que dá gosto de ver jogar, dá gosto de ver em campo, esse time é o Flamengo, né? E a mídia esportiva de todo o Brasil, os rivais, os antes, sempre fazendo elogios, né? Vale ressaltar aqui que o Flamengo foi campeão e agora a expectativa é para a estreia das outras competições, mas também um foco para ser campeão, né? Porque o Flamengo esse ano promete muito, né? Vamos acompanhar as reações aí, né, dos rivais, dos antes, da mídia esportiva de todo o Brasil. Vou deixar aqui créditos aos canais citados, todos vai estar aqui na descrição, né? Esporte na Banda, Pito Final, né? Felipe Melo, canal do Beija, todos vai estar aqui. Vamos ver o que é que eles acham aí desse jogo. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Pessoal, falar rápido de Fla-Flu, porque eu tenho apenas 3 minutos. Flamengo justo campeão. O primeiro jogo o Fluminense até teve seus tempos ali, seus momentos que foi melhor em campo, mas o segundo jogo, ao meu modo de ver, o Flamengo dominou e do início ao fim o jogo, né? Teve alguns momentos que o Fluminense foi pro abafa, né? Tiveram algumas substituições no final, mas assim, eu acho muito um abismo de ideias do Flamengo e poucas ideias de jogo do Fluminense. E se você perguntar para mim, o Fluminense lutou? Os jogadores correram, lutaram? Os jogadores correram muito. O Fluminense lutou o tempo todo, correu o tempo todo, batalhou, mas com a bola no pé não conseguiu jogar. E isso é treino. Você precisa ter ideia de treino. Você precisa treinar para você poder sair jogar com a bola no pé. Você precisa treinar para você sair com um passe longo. Você precisa jogar para atrair o time adversário, para criar superioridade nos lados do campo, e a gente viu isso no Flamengo e não viu isso no Fluminense. Então, mas o Fluminense não teve vontade? Pelo contrário, o Fluminense lutou o tempo todo, desde o Fábio até o atacante. O Canóbio voltou para marcar, o Thiago Silva deu carrinho junto com o Ignacio, o meio-campo lutou. O Arias, coitado, às vezes pegava a bola sozinho contra 3 lutando, o Germán a mesma coisa. Mas nós precisamos de jogar também. O Fluminense precisa de jogar. Nós precisamos analisar com bola no pé. E analisando o Fluminense com bola no pé, não tem análise. Não conseguiu jogar. E o Flamengo? O Flamengo, quando precisava sair jogando com bola no pé, saindo do seu goleiro, assim o fazia. E muito bem. Quando o Fluminense subia as linhas, poucas vezes, é verdade, o Flamengo jogava a bola lá nas costas da zaga do Fluminense. Isso é treinamento. O Flamengo, quando precisava sair jogando com um passe entre linhas, assim o fazia, sabe por quê? Porque ele tinha opções de atletas que vinham para pegar a bola. Então eram 2, 3 opções para dar passe. Quando o Thiago Silva pegava na bola no Fluminense, ele não sabia o que fazer, porque não tinha opções. Então, mais do que o lutar que o Fluminense fez com louvor, não teve sistema de jogo, não teve saída de bola.
E o Fluminense vai ter que melhorar muito isso para lutar pelos títulos que vão vir no ano. Falta muita coisa no ano. Então, méritos do Flamengo, parabéns ao Flamengo, justo campeão, sobretudo nesse segundo jogo. E olha, teve 2 gols anulados. E arrisco dizer, o primeiro gol, eu não daria falta. Então, essa é uma análise sem clubismo. Parabéns ao Flamengo, justo vencedor. Aí, ó, o Flamengo é muito grande, o Flamengo arrebentou com o Fluminense, o Flamengo é um time fortíssimo, o Flamengo é um dos melhores times do futebol mundial, Felipe Luiz também, o Fluminense vai ter que jogar 200 anos para voltar a ganhar do Fluminense, porque o que o Flamengo fez foi um espetáculo, campeão carioca. O Flamengo campeão carioca, absolutamente normal. O primeiro tempo já podia ter terminado 3-0 pro Flamengo. O Plata perdeu 2 gols, uma teve uma vacilada do Fábio, Luiz Araújo chutou a bola, passou ciscando a trave. E para um time que precisava pelo menos fazer um gol, o Fluminense não criou absolutamente nada, hein, gente? Nada. O Cano foi substituído, saiu bravo com o Mano Menezes. O Cano não fez nada, mas a bola também não chegava. Quando chegou de cabeça lá, ele foi mal, cabeceou mal. E, gente, olha o elenco do Flamengo. O Bruno Henrique, machucado, não jogou as finais. Jogou o Luiz Araújo, que está jogando muito bem. Hoje, o Luiz Araújo não fez uma grande atuação. Tinha o Michael no banco. Então, o gol do Plata, para mim, foi normal, hein, gente? Aquele enrosco do Juninho foi lance de jogo. Mas deu o Flamengo mais uma vez e vai continuar assim. Mostrou claramente, né, enquanto a gente viu a transmissão aqui na Band, eles ficam passando o agarrão no meio do agarrão, para falar, olha, teve falta, mas não começa ali, começa quando a bola é alçada e os dois se abraçam e tal. Aí o Juninho, ele disputa com o jogador do Fluminense, mas não aconteceu rigorosamente. No segundo lance, aparece aquela linha que no Rio de Janeiro é mais graúda, mais gordinha, no lance lá do outro lado, igual semana passada. É que no Rio de Janeiro pode tudo, né? E aí, obviamente que nesses 2 lances não mudam o campeão. O Flamengo foi legítimo campeão. O Flamengo é o melhor time em atividade no país. O Felipe Luiz é o melhor técnico em atividade no país. Começou em outubro como técnico de time profissional e é o melhor técnico. Cuidado, hein, Dorival? Ele é o melhor técnico em atividade no país. No Flamengo, hein? Então não mudava nada o Flamengo empatar essa partida. Senão a gente ia discutir mais aqui. Quesada, dos times que a gente viu, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Bahia, Atlético, Cruzeiro não disputou, né? O Flamengo é o melhor, né? Desculpa, mas eu concordo o Flamengo é melhor disparadamente. Brasileiro. Embora a gente só tenha, por enquanto, a referência de campeonato estadual, o enfrentamento nacional e sul-americano já começa em breve. Dia 29 de março. Vou forçar a barra aqui, tá? Pode ser. Acho que é o time a ser batido no futebol brasileiro. É o Flamengo. O trabalho do Felipe Luiz é o Flamengo do Felipe Luiz. E ele deu uma das declarações dele num jogo festivo, título, contra um rival, né? E teve a serenidade de falar, olha, quando o Flamengo ganha uma coisa, é sempre ou o adversário fez uma partida exuberante ou a arbitragem nos ajudou. E aí deu vários dados sobre o trabalho dele. Porque a gente pode até falar da arbitragem. Não, tudo bem, mas quando o Flamengo... Quando o Flamengo e o Corinthians ganha de uma maneira legal, como foi hoje, as pessoas colocam outras coisas para discutir sem dar moral pro Flamengo e pro Corinthians. O adversário jogou mal. Isso, mas é verdade isso mesmo. A imprensa que é anti faz isso. E se pro Flamengo esse título estadual, talvez ao decorrer da temporada valha menos, mas a verdade é que a construção desse time com o Felipe Luiz a partir da semifinal da Copa do Brasil, a partir de um ano muito ruim do Tite, que era tido como o melhor técnico em atividade no país, que vinha da seleção brasileira, é um trabalho muito bom. Eu vou falar, muito bom. O Mano não fica 5 jogos no Fluminense, ele cai. Porque não tem estilo do Fluminense. Não tem o estilo do Fluminense. O Fluminense joga lá atrás, aí quando quer atacar, bota 5 atacantes. Não é isso. Olha o time do Flamengo. Joga bonitinho. Alguém pode... Palmeiras seria...
daquilo que foi o ano passado. Penso que Botafogo seria, Sim. não é. eu acho Hoje que- não dá, Godoy, pro Acho que Flamengo. vai ser legal ver um confronto Flamengo e Atlético Mineiro. Esse é bom. Mas, Flamengo e E, Atlético o Internacional não encara o Flamengo? Internacional, Tá indo bem. Então, mas aí você pega, aí você começa a pegar as outras opções. Internacional, Bahia. sabe quanto tempo o Internacional não ganha um brasileiro? Desde 79. 41 anos. Então, Mas- sei. E eu pergunto pra você, e o Corinthians hoje no enfrentamento com o Flamengo? Não, eu acho assim, eu acho que o Flamengo tá aqui. Aí vem Palmeiras, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Não, o Palmeiras não Grêmio. tá jogando. Não, O Palmeiras esquece. não tá Olha, jogando. dos times Não, brasileiros, por exemplo, que vão precisa jogar. e dos times brasileiros, que esse estadual pode não valer nada, mas estamos há 3 meses no Mundial de Clubes, é um time que você vê com cara, jeito e jogadores estando, né? O ápice desse time precisa ser o Mundial de Clubes, ainda que os brasileiros, os times sul-americanos, eventualmente não façam frente. No hoje. brasileiro, no Mundial, que você vai do dia 13 Não ao precisa dia... combinar nada. Deixa eu falar. Combinado. Tá combinado com você. Deixa eu te falar. Só o Flamengo chega perto, não sei da onde, não sei se vai Esse ser. Fluminense, por exemplo. Fluminense esquece, Palmeiras esquece e Botafogo esquece. Só o Flamengo que pode chegar à semifinal, final, não sei. E é por isso que, eventualmente, o Internacional possa, nadando paralelamente, ir muito bem na Libertadores e no Brasileiro. Porque vai ter esse mês em que o Flamengo vai estar ocupado e tendo que jogar em alto nível, para não só contratar para a segunda perna, como para treinar. Que, por sinal, a gente aqui de São Paulo, se fosse da mesma forma que é lá no Rio de Janeiro, é Botafogo, Fluminense e Flamengo estão no Mundial. Isso. Né? Se fosse Corinthians, Palmeiras e Santos, a gente estaria aqui, nossa, o futebol nosso é do caramba, nós somos cara. Pô, tem 3 carioca no Mundial. Os campeões de Libertadores são cariocas. E lembra que no ano passado o Tite falou que o Campeonato Carioca era não mais é. difícil que o Paulista. Eu também não concordo, mas ele falou isso, todo mundo caiu matando em cima do Tite. Eu acho que ele poderia ter falado diferente. Eu acho que os times cariocas hoje estão de uma maneira diferente, porque o Paulista é o melhor campeonato regional, cara. Não tenho dúvida. Fala, Hernani, que você falou aqui. Times na Série A já é bastante diferente. Sim, sem dúvida. Ó, a gente tem aqui, ó, um resuminho da zona mista lá do Flamengo e o Thiago Silva. Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil fazendo vários elogios ao Flamengo, né? Não é por menos, né? Como eu disse no início do jogo, né? Talvez quando a gente olha para um placar que vê um 0-0 e diz assim, jogo chato. Por exemplo, o primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense pelo primeiro turno do campeonato, né? Carioca. Foi terrível. Acho que foi um dos piores jogos do campeonato carioca, né? O Fluminense entrou desinteressado, o Flamengo também entrou com o pé no freio. Mas os 2 jogos contra o Vasco, os 2 jogos contra o Fluminense, a gente viu como é que funciona no Flamengo, né? Mesmo no empate de 0-0, o Flamengo dominando o jogo. O Fluminense só teve uma cabeçada no final do jogo também. Eu acho que não fugiu muito do primeiro jogo. Primeiro jogo o Flamengo poderia ter saído ali com... Vamos ser bem realistas, né? O placar mais justo seria o quê? Um 3-1? Por que eu tô dizendo isso? O Flamengo teve várias oportunidades e o Fluminense fez um gol improvável, que era de cabeça, e perdeu um na cara do gol com Arias, né? Mas o jogo pra mim era pra ter sido 3-1, 2 gols de diferença. Ok, o Flamengo massacrou e não conseguiu fazer o gol. Segundo jogo, o Flamengo no primeiro tempo dominou amplamente, o Fluminense não conseguiu fazer nada. Rossi não viu a cor da bola. Rossi trabalhou mais como líbero, construindo do que defendendo. Flamengo marcando pressão. Flamengo com triangulações. Flamengo com jogada por dentro. Nas laterais, pessoal. É isso que a gente viu aí, né? Beija, Felipe Melo, Neto, né? Falando sobre justamente isso aí, né? Hoje o Flamengo pode dizer que tem um treinador, né? Tem um treinador que treina a equipe, né? Não é aquele achado dentro de campo que era antigamente quando era treinado por Tite, né? Hoje o Flamengo tem uma saída de bola perfeita. Eu sei que muitos vão dizer assim, não, essa saída de bola do Flamengo só sai porque ninguém marca pressão. O Fluminense tentou marcar pressão, né? Só que na hora que o Fluminense tentava neutralizar a saída pelas laterais, o Flamengo infiltrava pelo meio, né? Às vezes com o Pulgar, às vezes com o De La Cruz, às vezes até com a Arrascaeta.
Eles neutralizavam essa jogada pelo meio, o Flamengo saía pelas laterais. Eles tentavam neutralizar pelo meio e pelas laterais, o Flamengo lançava a bola nas costas do lateral que estava pressionando lá em cima. Né? Então, isso é jogada trabalhada, é treinamento, né? Como o Felipe Melo aí, ele foi jogador, ele sabe muito bem. Isso é treinamento, pessoal. Aí muitos se perguntam, vixe Maria, Felipe, vocês estão fazendo elogios a Felipe Luiz, é o treinador extraordinário? Não. Para mim, é um treinador que está começando, é um treinador que a gente vê que vai ter futuro, é um treinador diferente dos brasileiros, diferente dos treinadores que aqui estão, principalmente os brasileiros. Por quê? Porque o cara quer, o cara se preparou para esse momento, o cara estuda. Eu não estou dizendo aqui que os brasileiros não estudam, mas uma coisa é você olhar para o time de Felipe Luiz e uma coisa é você olhar para o time de Mano Menezes, né? Não, vamos ser mais realistas. Uma coisa é você olhar para o time de Felipe Luiz e uma coisa é você olhar para o time do Palmeiras. Como é a saída de bola do Palmeiras, como é a jogada do Palmeiras. Tem um elenco forte? Tem, por isso que eu estou comparando. Às vezes você comparar com o time de Mano Menezes, vai ter torcedor que vai dizer, também você está comparando com um time que não tem qualidade? Ok, eu estou comparando com o Palmeiras. Qual é o que tem mais qualidade? Qual é o que tem mais jogadas trabalhadas? É só você assistir os jogos, né? Então, para mim, pessoal, o Flamengo, mesmo com o empate de 0-0, jogou muita bola. Teve gol anulado aí que não era para ter sido anulado. Teve jogador do Fluminense que era para ter sido expulso que não foi, né? O cara quase quebra a perna, o tornozelo de Dela Cruz. Mas os torcedores, não, a mídia sequer, o lance sequer foi repetido na TV, né? Mas é sempre a favor do Flamengo, né? Eu só não sei onde é que vocês verem isso, né? Mas é isso, né? Se inscreva no canal Fla News, deixa a sua opinião aqui também. E até a próxima, pessoal.